Olá pessoal, tudo bem? Com a graça de Deus e de Jesus, graças a Deus estamos aqui mais uma vez, espero que todos estejam bem. E a minha recomendação é esta aqui, ó, Um Caso de Reencarnação, eu e Roberto Canaleiras, de Ivone do Amaral Pereira. Na realidade, este livro foi publicado depois do seu desencarne, ele é até bem recente, mas eles fizeram um extrato de uma publicação que a Ivone fez no Reformador, na revista Reformador de 1979, onde ela conta qual foi, né, esse relacionamento com ela e o espírito Roberto de Canaleiras. Ela comenta que provavelmente o nome Roberto não era um nome verdadeiro, né, já era um pseudônimo, que ele tinha sido um médico na Espanha, que estudava a doença ainda na época desconhecida, a tuberculose. Mais tarde, depois do seu desencarne, é que descobriram, né, o bacilo. O alemão, né, o médico lá, o pesquisador Koch, descobriu o bacilo, mas ele estudava na época e acabou inclusive contraindo a doença. E ele conta que eles eram marido e mulher nessa encarnação na Espanha. Aliás, a própria Ivone Pereira, ela lembrava muito das suas encarnações passadas, coisa que lhe atrapalhou na infância, né? Porque ela chegava a confundir as pessoas. Como ela tinha uma vidência muito nítida, então ela via tanto espíritos quanto encarnados da mesma maneira. E ela viu o Roberto, que tinha sido o marido, ela viu o pai dela, né, espiritual, e via a família aqui, então isso causava um pouco de confusão. Aí até os 10 anos ela teve um pouco de dificuldade com essas lembranças de vidas passadas, frutos inclusive do próprio desfecho, né, da sua reencarnação, que infelizmente ela cometeu suicídio, principalmente nessa encarnação em que ela teve na Espanha. Então ela acabou ficando com muita saudade, né, da família, né, do pai, do Roberto, da filha que ela teve. Então ela teve assim uma infância inclusive muito triste. E ela veio até com uma mediunidade bem ostensiva, inclusive, para, de uma certa maneira, resgatar, né, as dívidas que ela tinha, as dívidas passadas, e ela fez ali com muito cuidado, seguindo muito a doutrina espírita. Os pais, foi muito bom que ela nasceu no lar espírita, o pai já era espírita antes dela nascer, então foi ele que a introduziu ao espiritismo. Então já muito cedo ela já participava das reuniões de evangelho. Depois, como ela já tinha, né, essa mediunidade, então ela adolescente, ela participava das reuniões mediúnicas. O próprio pai cuidou dessa educação mediúnica que ela necessitava. Ela desenvolveu muitas coisas, né, na parte da mediunidade. Então ela tinha ali a vidência, trabalhou com psicofonia, psicografia. Ela tinha muitos desdobramentos, inclusive era no desdobramento que ela recebia ali os livros que depois ela publicou. Até mesmo efeitos físicos, né? Ela chegou a trabalhar em reuniões de materialização, mas chegou a participar de algumas. Ela não gostou muito e ela desistiu, preferiu trabalhar de outro lado. Dava ali palestras também no centro que ela frequentava, foi receitista homeopata, com auxílio de Bezerra de Menezes e muitos outros espíritos. E aqui ela conta só uma passagem. Então, como é que foi, né, esse intercâmbio dela com o seu ex-esposo, ex-companheiro espiritual, o Roberto. Então ela desde criança já o via, depois na adolescência ele de uma certa forma a obsediava no bom sentido, porque ele gostava tanto dela que não largava dela. E isso causava um pouco de desconforto, porque como ela havia já lembrado o que ela tinha feito na encarnação passada, ela tinha muito remorso, né? Muita saudade, muito remorso. Então, até por orientação aí de um amigo espírita que trabalhou com ela, foi conversado com o Roberto, e ele acabou se afastando um pouco, voltando mais lá na frente já de uma forma mais equilibrada e auxiliando aí, quando ela já estava adulta, né, auxiliando aí nos trabalhos mediúnicos. Ela fez muitos trabalhos, inclusive auxiliando obsessores, né, obsediados, suicidas, né, então ela fez trabalhos assim bem voltados para esse lado, para quem ela se identificava, né, e tratava com bastante carinho. Então ela vai contando também um pouco da vida dela que vai acontecendo,
E aí, num determinado momento, o Roberto passa alguns livros para ela, alguns livros, inclusive, que ela até demorou para publicar, porque até num determinado momento ele fala, olha, eu vou reencarnar, agora eu vou me afastar, eu preciso reencarnar para ajustar também as minhas dívidas passadas e vou reencarnar longe, numa cidade longe, mas se eu tiver condições eu vou tentar te encontrar. Ele fala isso para ela. Mas ela tinha ali mais ou menos uns 30 e poucos anos quando ele fala isso. E passa-se, né, até ela estar lá perto dos seus 50 anos, quando ela acaba recebendo uma carta. E uma carta até em Esperanto. Ela nem conhecia muito ainda, depois ela se tornou, né, uma esperantista, então ela estudou mais essa linguagem, ela até na época precisou de uma pessoa para auxiliá-la a ler essa carta, e já era uma carta dele, que tinha visto coisas, né, sobre ela, tinha livros, né, tinha identificado alguns livros ali que ela tinha escrito, e eles começam a ter ali uma troca de cartas. Aliás, a Ivone adorava escrever cartas, né? Escrevia para Divaldo, para Chico, para todos que ela conhecia, espíritas, né? E os esperantistas também, inclusive não só no Brasil, como para o exterior, ela escrevia muitas cartas. E eles começaram a ter uma conversa entre eles, por alguns anos até, onde eles encontraram uma afinidade muito grande, né? Um amor, assim, até meio que inexplicável. Ela até então não sabia que era aquele espírito reencarnado. Num determinado momento, o Charles, que tinha sido o pai dela na outra encarnação e que foi seu mentor durante a última encarnação enquanto Ivone, ele acaba falando para ela, olha, esse aqui é o Roberto. Aí ela tem aquele choque e nisso ele fala que vem para o Brasil e queria falar com ela pessoalmente. E aí ela falou, não, melhor não, a gente ainda tem os nossos ajustes, se ele já nasceu longe, né, reencarnou longe, era para ser assim, vamos deixar dessa forma. E ele inclusive ele era casado, ele vivia lá na Polônia, ele era casado. E aí quando ele veio para cá, ela não encontrou, acabou mandando um amigo ali no lugar, acabou conversando com ele, e eles continuaram escrevendo até ele desencarnar. Ele até desencarna cedo, com problemas de coração, ele desencarna ali, sei lá, com seus 40 e poucos anos. Então eles ficaram aí uns bons anos trocando cartas, e esse amor, vamos dizer assim, platônico. E depois, quando ele desencarna, ela acaba vendo ele no plano espiritual, porque a Ivone era uma médium, né, de desdobramento pleno. Então, o mentor dela, o Charles, levou muitas vezes para vê-lo no plano espiritual. E agora, né, é provável que os dois aí estejam juntos, né, porque a Ivone desencarnou em 1984 já, né, já tem uns bons anos já que ela desencarnou. Então, é um livro, assim, interessante, que mostra, né, até mesmo a influência, né, que os amigos, até os amigos que se gostam, né, enquanto estão em dimensões diferentes, o que pode ocasionar quando chega ali muito perto, às vezes quer ajudar e acaba até de uma certa maneira atrapalhando. Questão, né, da lei de causa e efeito, porque muitas vezes das reencarnações, como as reencarnações são programadas para fazermos os ajustes, né, como podemos ter notícias desses irmãos, né. Então, tá aqui, é um livro até pequeno, né, foi uma publicação lá no Reformador, mas é muito interessante, tá? Então, o livro, Um Caso de Reencarnação, eu, Roberto Canaleiras e Ivone do Amaral Pereira.